Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. O Salmo 118, dos que estão na Bíblia, este é o maior deles. Na manhã de hoje recordamos Nossa Senhora como a Senhora de Lourdes. Na Gruta de Lourdes, com Santa Bernadette, o apelo é sempre os mesmos das manifestações de Nossa Senhora: a oração, a conversão e a penitência. Neste caminho nos santificaremos. Hoje também recordamos e celebramos o Dia Mundial do Enfermo. Queremos pedir a Nossa Senhora, como saúde dos enfermos, que interceda junto a seu Filho por todos nós doentes no corpo, na alma, no coração. Precisamos da saúde e da fé para bem servir ao reino. Precisamos, a exemplo de Nossa Senhora, meditar nos fatos, trazê-los ao coração. Quando nos deixamos conduzir pela palavra do Senhor, descobrimos a imensidão do amor do Senhor por nós. A lei do Novo Testamento é o amor ágape, com o qual o Senhor nos amou, amor que serve, que gera vida, que faz transformar. O Evangelho é o catequista que se põe ao lado da gente e nos educa nos valores do reino, que nos traz a vida e nos faz chegar à vida plena. O livro do Eclesiástico, que é um dos livros sapienciais, deixa claro que podemos escolher, e a vontade de Deus é a nossa liberdade de escolha. Então podemos colocar as mãos no fogo ou na água. A escolha é nossa. O que escolhermos, Deus irá respeitar. Mas temos de estar atentos, pois em nome da liberdade podemos escolher errado, não o que nos constrói, mas o que pode nos arruinar. O perigo é a autossuficiência. Aqui o amor não tem vez, muito menos voz. O caminho do céu tem sinais reais entre nós. Os mandamentos são um dos sinais, pois ainda os sacramentos que vividos dignamente nos conduzem para o coração de Deus. Essa é a escolha que devemos fazer, a que nos leva ao coração de Deus. O Evangelho continua o pensamento do livro do Eclesiástico, mas agora é o próprio Cristo que vem nos dizer que os mandamentos não são para cumprir uma série de regras externas, respeito restrito à lei. Cristo nos ensina a trabalhar nosso interior, e fazer nossa adesão a Deus, cumprindo o seu desejo, seu ensinamento, seu mandamento, que vão de encontro com a vida e não com regras e normas caducas. Talvez tenhamos quem deseje um catolicismo marcado por regras e determinações, uma igreja ajustada às ideologias dominantes, em vez de uma igreja do lava-pés, do bom samaritano, do anúncio da verdade, da profecia que mexe na raiz das estruturas injustas.
Isso é preferir um Deus que se ajuste aos meus pensamentos e desejos, não o Deus de Jesus, o do Evangelho. Esse faz a gente ser gente. O catolicismo vivido com base na lei não vem libertar o povo da escravidão e opressão. Jesus agiu muito diferente. Seu ensinamento nos abre para a fraternidade, para a justiça, para a transformação da morte em vida. Os sábios e entendidos ainda usam a lei não para amar, mas para se beneficiar. Cristo espera, pois, que seu ensinamento gere novos cristãos comprometidos com a defesa da vida e da verdadeira liberdade. Onde houver dominação, injustiça, opressão, aí deve estar o cristão, pois o Cristo ali estaria para oferecer a vida. Religião não é lei, é vida. E assim a palavra vai nos educando na arte de se transformar via o mandamento do amor. Que bom que Nossa Senhora, independente de tantos títulos que tem, é com o seu sim que ela faz, pela palavra, a santa vontade de Deus. E nós, filhos dela, vamos sempre estar atentos, como na bodas de Caná. Fazei o que ele, Jesus, vos disser. Cumprindo o mandamento de Jesus, teremos dias melhores, novas oportunidades em favor da vida e pela vida continuaremos a trabalhar. É assim que diariamente pelo programa continuamos irmanados a Dom Valdemar em sua recuperação e saúde, com ele tantos doentes por essa humanidade afora, também quantos doentes da alma em tempos de pandemia, ansiedade, depressão, angústias, quantos elementos maltratando a vida física e humana e espiritual do nosso povo. Então, rezando hoje mundialmente pelos enfermos, confiemo-nos debaixo da materna intercessão de Nossa Senhora. Que seu manto de amor nos cubra. Protegidos por ela, tenhamos a coragem de com ela ir ao encontro de Jesus e servi-lo sempre com alegria. Também nessa semana nos irmanamos às famílias enlutadas por aí afora, como também lá em Ritápolis. Apareceu nessa semana lá a Maria da Lilia e a Dona Célia Leal. Ambas deixaram marcas de fé no apostolado da oração, na vida da paróquia, no grupo da terceira idade, e assim tantos que vão passando para a eternidade, deixando em nós suas marcas. Que Deus conforte tantas famílias com saudade e luto. Que Deus abasteça com a força da vida tantos lares marcados na enfermidade, no envelhecimento, nas angústias da alma. Que Deus dê coragem aos saudáveis, aos ditos mais sadios, para servirmos gestos de esperança, gestos de vida. Todos somos cuidadores uns dos outros pelo testemunho e pela fé, muito mais pela simplicidade. Todos cuidadores do Evangelho que nos é revelado para servir em missão. Assim continuemos firmes e procuremos do Senhor aquela expressão, não tenhais medo. Em tudo, abrasemos de amor nossos corações e servamos gestos que possam transformar. Então você, nosso ouvinte, a toda a equipe do programa, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje a Senhora de Lourdes e ainda de Santa Bernadette, a quem em Lourdes se manifestou, do glorioso São José, aqui do apóstolo São Judas Tadeu, de Santa Rita de Cássia. Neste Dia Mundial dos Enfermos, invocamos São Camilo de Lésio, padroeiro dos doentes, São Lucas, o amado médico, São Cosme, São Damião, também médicos, os outros santos e santas que trabalharam pela saúde e a serviço dos doentes se santificaram. Sobre vós desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa a todos. Um abençoado final de semana. Meu querido rádio ouvintes do programa Voz da Paróquia de Dom Bosco, aqui é Padre Javé que vos fala.
e venho trazer a você uma mensagem quando nós estamos já avançando o ano adentro e a nossa vida começa a tomar novos rumos, novos compromissos, e assim nós queremos viver aquilo que Deus nos dá. Tudo que Deus faz é bom. Sua bondade, seu amor permanecem e perduram para sempre. Nesse mês, o Santo Padre nos convida a rezar pelas paróquias, para que nas paróquias sejam criados espaços de comunhão, de partilha, de generosidade. Então que você possa rezar pela sua paróquia, fazer parte dela, formar comunhão, e que esta comunhão seja de fato uma realidade, não apenas uma palavra, não apenas uma suposição, uma ideia, mas que seja uma comunhão verdadeira de espírito, de mente, de coração. Participe da sua paróquia, ajude a sua paróquia, seja a igreja viva. Faça da sua paróquia um lugar de culto, de fé e de amor. Assim, irmão e irmã, a sua vida estará sempre marcada por um lugar, por um lar, onde você encontra seus irmãos, onde você reúne aqueles que têm a mesma fé, reza, canta, vive, partilha, onde você encontra uma família. A paróquia é a sua família. Então cuide dela, participe dela, para que ela seja um espaço de comunhão e de vida para todos. Que Nossa Senhora, neste primeiro sábado do mês, nos ajude e nos faça compreender que Deus quer que todos nós sejamos irmãos uns dos outros, como ela foi obediente à palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Saudações, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos entrando na sexta semana do Tempo Comum. As leituras desse domingo nos dizem o seguinte: a primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos de 16 a 21, nos diz que o ser humano é livre de escolher entre a proposta de Deus e a autossuficiência do próprio ser humano. Se ele escolhe a proposta de Deus, será conduzido à vida e à felicidade. Mas se ele escolhe a autossuficiência do ser humano, será conduzido à morte e à desgraça. Para ajudar o ser humano a escolher a vida, Deus propõe mandamentos, que são os sinais que Deus indica para ajudar no seguimento do caminho que conduz à salvação. Na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 6 a 10, Paulo apresenta o projeto salvador de Deus. É um projeto que Deus preparou desde sempre para aqueles que o amam. Esse projeto esteve escondido aos olhos dos seres humanos por muito tempo. Contudo, Jesus Cristo revelou com a sua própria pessoa, com as suas próprias palavras, com os seus próprios gestos e principalmente com a sua morte na cruz, esse projeto salvador de Deus. Foi na entrega da vida de seu Filho que Deus revelou aos seres humanos o quanto ele os amava e mostrou ao homem e à mulher o caminho que leva à realização plena da vida. Já o Evangelho completa essa reflexão, propondo a atitude que o ser humano deve adotar nesse caminho indicado pelos mandamentos. Isso não quer dizer que o ser humano deve somente cumprir regras externas, mas se trata de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus
e as suas propostas. Ouçamos o Evangelho do 6º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não.
Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, é interessante este trecho do Evangelho. Nos lembra que o Antigo Testamento, composto pela lei e pelos profetas, prometia o reinado de Deus, que traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos. E Jesus explica que é através dos pobres que esse reino vai se realizar. Nada do que foi prometido ficará sem se cumprir. Mas é preciso compreender muito bem que o reino vem pela prática da justiça que Deus quer. Que justiça é essa? Um dos centros do Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, versículo 20, diz: se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Os doutores da lei, ou escribas, eram os intelectuais, donos do saber da lei. E eles interpretavam a Bíblia para os outros. Sabiam muito bem o que se devia fazer, mas não o faziam e nem ensinavam aos outros o que Deus pedia. Uma forma de conservar o poder, ocultar. Os fariseus se consideravam perfeitos e criticavam todo mundo, em vez de se solidarizar com o povo sofrido, ajudando no seu dia a dia. Doutores da lei e fariseus eram pessoas esclarecidas, mas que não saíam da acomodação para ajudar na luta do povo. Jesus exige a justiça maior. E os pobres precisam aprender o que é essa justiça, a fim de dirigir a história para a realização do mundo novo que Deus e a humanidade querem, onde todos poderão ter liberdade e vida. É preciso praticar, não basta fazer de conta, é preciso ser eficiente entregando a sua vida para que isso possa acontecer, para que o reino de Deus possa ser construído e o povo contribuindo com a construção desse reino de Deus que quer o bem de todos. Para explicar o que é a justiça maior, Jesus retoma algumas exigências da lei. Não é uma coisa exaustiva, mas apenas alguns exemplos. Isso para mostrar que o senso da justiça não se apega a algumas regras escritas e pronto. Nossa mania é que sempre imaginamos ficar livres depois de cumprir as prescrições. Livres para o quê? Temos muitas fantasias sobre o que podemos fazer depois de cumprir as leis. Prova de que não compreendemos as próprias leis. Será que elas são uma restrição ou, ao contrário, elas são um estímulo para a nossa liberdade? O ato de matar começa com ressentimento e a raiva. É preciso cortá-los pela raiz, resolvendo o ódio que pode levar até ao assassinato. O adultério começa com um olhar cobiçoso, com os planos para arrebatar a mulher do próximo. É preciso resolver isso pela base. Também é preciso ser veraz. Para que ficar jurando e prometendo e depois violar o julgamento e não cumprir as promessas feitas? Melhor dizer sim ou não e ser coerente. A incoerência é apenas um dos modos de tapear os outros. Devemos cortar o mal pela raiz. E como lidar com a violência? Dar a outra face, por exemplo, para quem já bateu numa delas, não é prova de fraqueza, mas de uma força tão grande que desarma o adversário. O senso de justiça não se apega simplesmente a uma regra ou a uma norma escrita. Pelo contrário, vai até o fundo dela e se transforma em discernimento que, em cada situação, dita um ato novo, capaz de encaminhar a liberdade e a vida. A justiça que Jesus exige dos pobres que se comprometem com Ele é esse discernimento
que vê profundamente as situações e em todas elas gera um ato libertador. Jesus pede que sejamos livres, não nos deixemos levar pelos maus pensamentos, pelos maus pressentimentos. Não vamos deixar o mal crescer dentro do nosso coração. Nós, seres humanos, fomos feitos para o bem, que nós possamos viver o sumo bem, que é Deus, que Deus é amor. Assim seremos bons cristãos e, como diria São João Bosco, honestos cidadãos. Eu gostaria agora de dizer que no próximo fim de semana teremos o domingo do dízimo. O que a Bíblia fala sobre o dízimo? Ela fala que o dízimo não foi criado. Ele aparece na Bíblia a partir do momento em que percebemos que o homem depende também materialmente de Deus, desde a criação do mundo e do homem. Assim, o dízimo é o agradecimento que o ser humano faz a Deus por alguma coisa que ele conseguiu. Pagar o dízimo ensina-nos a controlar nossos desejos por coisas materiais e a sermos honestos com o nosso próximo. Aprendemos a acreditar que aquilo que nos foi dado, por meio das bênçãos do Senhor e de nossos próprios esforços diligentes, devemos partilhar e também ter o necessário, o suficiente para as nossas necessidades. Obrigado a você, dizimista. Deus te abençoe. As inscrições para a catequese acontecerão nos dias 13, 14 e 15 no Centro Catequético, das 18 às 19 horas. E as inscrições para a Crisma nos dias 16 e no dia 16 de fevereiro, das 18 às 19 horas e 30 minutos, também no Centro Catequético. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Abraços, desejo um bom fim de semana e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.